Olá, eu sou o Miguel Cipriano e estou junto do Matheus Molino para fazer a apresentação do Seminário 2 de Mecanismo de Transferência de Calor. Bom, no nosso problema anterior, nós encontramos a taxa de transferência de calor para o problema e o tempo necessário para que o quarto obtivesse a temperatura desejada no problema. Bom, no nosso problema atual, vamos considerar um quarto fechado com uma parede plana de área de 10 metros quadrados e a espessura de 0,5 metros. A temperatura na parede é de 35 graus Celsius. A mesma possui uma camada de isolamento acústico feita de lã de rocha, com espessura de 0,04 metros e condutividade térmica de K igual a 0,035 watts por metro Kelvin. A estrutura principal da parede é feita de concreto, que tem como condutividade térmica K igual a 1,4 watts por metro Kelvin. No interior do quarto, um ventilador está ligado soprando o ar a uma velocidade de 3 metros por segundo e mantendo a temperatura do ar junto à parede em 25 graus Celsius. Um ventilador realiza o resfriamento da parede por meio de convecção. Bom, nós teremos que calcular a temperatura em um ponto intermediário da parede e determinar o fluxo de calor que sai pela extremidade mais externa. Bom, aqui vocês podem ver os dados que nós utilizamos nesse problema e o que cada um deles representa, né? Aqui temos as considerações do nosso problema e o nosso volume de controle. Se retrata de um ventilador soprando ar para a parede, esse ar entrando na parede por convecção e no interior dela, atravessando a lã e o concreto, condução, e saindo da parede novamente por convecção. E aí, para a gente achar a equação de difusão do calor, primeiramente, a gente deve admitir no problema as condições expressas no slide anterior e aplicando na equação, na primeira equação, integrando ela duas vezes, a gente chega na segunda equação, que é T de x igual a C1x mais C2. Agora, como a gente quer descobrir a temperatura no final da parede de lã, a gente vai aplicar as condições de contorno nessa parede, sendo elas x igual a zero e x igual a 0,04. Assim, substituindo na equação de cima, a gente tem que em t de x igual a zero vai ser igual a ts1 e t de 0,04 vai ser igual a ts2, que são as que são mostrados no slide anterior no nosso volume de controle. A partir disso, a gente chega na equação a gente continua na equação de difusão do calor e aí a gente pode começar a atribuir as constantes. E aí, assim, atribuindo a primeira condição, a gente tem que TS1 é igual a C2. Aí, aplicando o valor de 0,04 na segunda equação do slide anterior, a gente tem que TS2 é igual a C1 vezes 0,04 mais C2, onde a gente chega que C1 vai ser igual a TS2 menos TS1 sobre 0,04. Aí, substituindo na equação geral que estava no slide anterior, a gente tem que T de x é igual a TS2 menos TS1 vezes x sobre 0,04 mais TS1, onde x é a distância na parede de lã que a gente deseja calcular a temperatura. E como a gente busca calcular a temperatura em um ponto intermediário, escolhemos o x igual a 0,02 para o meio da parede de lã. Aí, substituindo x igual a 0,02 na equação anterior, nós obtemos esse resultado de 30 graus. Agora, passando para o fluxo de calor na extremidade da parede, a gente primeiro deve encontrar a resistência total no sistema, nosso volume de controle, que ela vai ser dada pela primeira equação, que é R total vai ser igual a R da lã mais o R do concreto mais o R por convecção. E para achar cada resistência total, cada resistência do material, a gente vai utilizar a segunda fórmula,
que é L igual a ΔX sobre K vezes A, que é a distância da parede que você quer encontrar, a condutividade térmica e a área dela. Aí a gente calcula, aí em seguida a gente calcula os 3 R citados, que é da lã do concreto e por convecção, e aí calculamos o R total, que se dá pela soma das 3 parcelas. Encontramos 0,47538. E aí, para achar em si o fluxo do calor, a gente tem que a temperatura ambiente menos a temperatura da parede sobre a resistência total, que encontramos um valor de 21,03580 watts. Aqui está o gráfico da nossa equação com os valores calculados. Por fim, podemos chegar à conclusão que a utilização de diferentes materiais pode influenciar na transferência de calor. Materiais como a lã de rocha podem impedir que o calor no ambiente se propague de forma mais fácil, devido à sua constante térmica. Ademais, podemos notar também, com os cálculos obtidos, que a lã de rocha consegue desempenhar seu papel no meio que foi colocado, diminuindo a temperatura do quarto. Nós temos também aqui as referências que nós usamos para poder fazer o trabalho.